visão aqui, assim, a responsabilidade maior desse momento do Flamengo, ela está nas costas de quem, Pretzel? Eu acho que o Vitor Sérgio ele tem razão, eu também já tinha me referido em relação a isso. A diretoria do Flamengo ela tem aí pelo menos 70% dessa responsabilidade. Porque é o seguinte, ó, quando tu vai tirar um técnico empregado de um trabalho afirmado, mesmo que seja o Fortaleza, eu acho o Fortaleza é espetacular, o presidente Marcelo Paz lá fazendo um trabalho maravilhoso, mas não tem o peso do Flamengo, não tem. E aí é o seguinte, ó, quando tu traz o Rogério, primeiro é o seguinte, a chegada do Rogério foi uma comoção para mim acima do normal e muito exagerada, ponto. Parecia que estava chegando ali o novo, me dá novo Zico no comando, certo? Daí eu já achei exagerado. Aí o segundo, tinha essa questão, né, dos jogadores cascudos, como que o Rogério vai lidar com atletas, né, que tem um vestiário sob poder, vamos deixar bem claro assim, né, com um vestiário com comando paralelo, que é o que costuma acontecer com vestiários com grandes nomes. Né? Só para citar um exemplo do Zidane, que ganhou tudo, e a imprensa perguntou para ele no início da temporada se ele ia pedir demissão. E o cara é gigantesco, com um vestiário vencedor. Então, não é fácil realmente trabalhar no vestiário vencedor. Eu acho que para o Rogério, eu quero colocar duas colunas. A primeira coluna, para mim o Rogério tem que ser mais humilde. O que é ser humilde? Não é ser franciscano, é humilde no discurso e nas decisões. Papum. Mais simples, se tiver que tirar o Everton Ribeiro do time, tira, cara. Tira, explica lá para ele e tira, certo? Seja humilde também em algumas declarações e algumas visões. Essa da torcida eu concordo, foi um tiro no pé, porque não tem torcida desde março, ponto. Agora, do outro lado, tem uma diretoria também, que se foi buscar um técnico empregado, ela tem que chegar para o grupo vencedor do vestiário e dizer o seguinte, ô seu Everton Ribeiro, só um aviso para você ganhou tudo aqui, mas o técnico é o Rogério. O Rogério é o técnico até o final de 2021. O senhor ouviu, seu Gabriel Barbosa? O técnico é o Rogério. O senhor está ouvindo, seu William Arão? O técnico é o Rogério. Mas isso não é feito de nenhum momento. Em nenhum momento isso é feito, sabe por quê? Porque os nossos dirigentes, nos seus profissionalismos de gestão, muito entre aspas, tem horas que eles deixam, né? Eles só ficam no canto do vestiário, observando o que vai acontecer. E pendendo para um lado ou para o outro. E aí eu concordo com o Mauro, essa diretoria do Flamengo acha que descobriu o Flamengo, esquecendo dos grandes momentos da história do Flamengo. Só isso. Vários dos jogadores desse Flamengo atual já elogiaram muito o trabalho do Rogério Ceni, da intensidade do treinamento. Não me parece, né, olhando sempre à distância, né, que é o que a gente tem hoje para analisar, que seja uma questão de relacionamento. Mas, o Vitor, é uma questão de encaixe também, né, de atuações. Você consegue explicar, por exemplo, por que dessa queda tão acentuada no rendimento do Everton Ribeiro? E mais, era porque o Gabigol foi o escolhido para ficar no banco nesse último jogo. Não seria sido melhor, de repente, abrir o Gabigol, mesmo que fosse para colocar o Pedro e deixar o Everton Ribeiro no banco? Qual que é a sua leitura, especificamente em relação ao cara que é um dos símbolos desse Flamengo? Assim, tá muito nítido que o Everton Ribeiro vem jogando muito mal, né? Errando tudo, errando demais, em muitos momentos sumido do jogo, quando aparece e erra. Então, acho que assim, tem que ser natural até para um técnico que tá com moral com o grupo, não perder essa moral com o grupo. Então, acho que isso está evidente e fica a impressão aí, especialmente com as duas modificações da saída de dois garotos, né? A saída do Hugo e a saída do Natan para a entrada de Gustavo Henrique e do César, que já é mais experiente, fica parecendo assim que o Rogério falou, eu estou mexendo no time, e está mexendo com garotos. Ele tirou o Gabigol e colocou o Pedro, que pode trazer um problema para ele, né? No trato, no convívio, no dia a dia, mas você tirou um atacante e botou um atacante consagrado e outro atacante muito promissor, mas que também é uma das coisas boas do Flamengo no ano. Então, assim, menos mal. Agora, por que o Everton Ribeiro caiu, cara? Assim, não é o primeiro técnico, não é o primeiro jogador que vai na seleção e quando volta da seleção piora muito, né? Você tem, assim, nos últimos anos, alguns exemplos aí, alguns jogadores que ficaram com esse perfil. Ô, Vitor, o Galhardo nem jogou e voltou muito pior. E nem jogou. Então, você tem aí alguns outros aí que ficam nesse
nesse ritmo. Eu não sei o que acontece, eu sei que ele está muito mal e deveria ir para o banco, né? Você poderia botar o Gabriel, o Gabigol, o Gabi, como queira, aberto lá pelo lado direito, já fez essa função, tendo o Pedro ali na frente, então tendo Bruno Henrique, Gabigol entrando ali na área, então você... Mas, enfim, é algo que o Rogério precisa assumir e tomar essas decisões. Ontem, por isso é que me chamou muito a atenção ele querer explicar com a ausência da torcida, né? Tem várias outras formas de explicar. Uma, por exemplo, taticamente, os pontas que o Rogério tinha no Fortaleza eram muito velozes. No Flamengo, ele tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, então é uma coisa completamente diferente. O meio-campo do Flamengo, Gerson e Arão, o Gerson está suspenso para o próximo jogo. Vamos ver o que vai fazer, deve entrar o João Gomes. O meio-campo do Flamengo não é um meio-campo muito forte da marcação. Ele é um meio-campo ali para você ter a posse de bola e você meio que se defender com a bola. Se o time não fica com a bola, ou se o time não faz essa marcação-pressão, vai sofrer lá atrás, porque se eles tiverem que correr atrás de todo mundo lá, não vai funcionar. Então, são alguns pontos aí importantes que precisam ser ditos e que precisam ser analisados e que são assim há muito tempo. Há muito tempo a gente bate nessa tecla aí desde a volta da paralisação e não mudou. Com o Domi era muito ruim, né? Especialmente a parte de transição defensiva, a parte defensiva era muito ruim. Com o Rogério, que chega respaldado pela melhor defesa do brasileiro com Fortaleza, continuou muito ruim. E aí você cria a chance e não faz, você vai trazendo esse problema. O Luiz, que acompanha muitos esportes americanos junto comigo, ele sabe lá que lá nos Estados Unidos o pessoal fala muito assim, esse time é um time para jogar liderando o placar. Né? Tem time que quando ele joga liderando o placar, ele é imbatível. Se o jogo tá duro e ele tem que batalhar pelo jogo, ele passa à frente para virar, o time não funciona. Não é um time lutador, né? Tá muito claro para mim que o Flamengo hoje é um time para liderar o placar. Se ele abre 2-0, é um abraço, ninguém pega. Se o jogo tá no pau ali, ele não tá conseguindo competir, não tá conseguindo fazer. Então, assim, o jogo contra o Bahia, que ele virou com 1 a menos, é um ponto fora na curva aí, porque não é o normal, assim, jogo pegado, jogo disputado, o Flamengo não tem se dado bem. E aí talvez seja até por essa característica que o Rogério tem usado a explicação da torcida, porque era um time no ano passado que nem precisou se recusar a perder muitos jogos, né? Basicamente liderou a maioria das partidas e atropelou os adversários, mas que mantinham uma intensidade, uma luta, uma competitividade em basicamente o jogo todo, né?